Dando continuidade à nossa revisão, hoje nós vamos falar de funções da linguagem, que além de ser um assunto que é muito importante para nós enquanto cidadãos, termos uma noção, uma percepção que vai nos ampliar ainda mais a percepção que nós temos sobre a linguagem, é um assunto também que cai em muitos concursos de vestibular, muitas provas de vestibular, no Enem também, e que é muito importante para a gente, então, por todas essas razões, dar muita atenção a esse estudo. E quando se pensa assim em funções da linguagem, o que a palavra funções nos traz enquanto sentido? Função da linguagem significa o quê? Basicamente que a linguagem ela tem uma importância, ela tem um motivo para existir. Que no caso, nós já falamos aqui nessas nossas revisões, é a interação entre os sujeitos. Então, a interação, como eu sempre digo, inter é entre, ação entre as pessoas, os relacionamentos entre as pessoas nessa convivência social, né, cultural, se dá por meio da linguagem. Agora, a linguagem nós podemos falar dela de um modo amplo, de um modo mais restrito, quando falamos da linguagem verbal e da linguagem não verbal, porém, quando se fixa nessa questão de funções, significa de o porquê dessa linguagem existir. Vamos pensar na seguinte situação: qualquer pessoa que usa a linguagem naquele momento, seja fazendo um gesto, seja usando um som, seja usando uma cor, seja usando o seu olhar, seja usando uma palavra, uma frase, um texto escrito, um texto oral, só o faz naquele momento de interação porque tem um desejo, tem uma ali função naquele momento, precisa usar a linguagem para se expressar ou ouvir a expressão do outro. Então, alguns estudiosos perceberam alguns aspectos sobre a linguagem dentro deste processo de interação entre os sujeitos, dependendo do desejo deles. E dessa percepção surgiram vários estudos. Mas esse estudo da função da linguagem que nós vamos fazer agora está baseado num estudioso chamado Roman Jakobson. E vamos então para o segmento. Vocês estão vendo aqui uma tela em branco porque eu imagino assim, como é que se dá esse processo de interação entre as pessoas? Quando a gente pensa que uma pessoa vai se comunicar com a outra, o que a gente pensa de imediato? Que ali nós temos um emissor. O emissor aqui é aquele que tem o desejo de se expressar, de dizer algo para o outro. E não só dizer, né, gente? Lembra que a gente falou aqui sobre texto. A percepção de texto ela é bem mais ampla do que somente o texto oral ou o texto escrito. Então, quando eu digo um emissor, aqui, esse emissor é aquele produtor do texto. Ele pode ser o escritor, ele pode ser o pintor, ele pode ser o cantor, aquele que está produzindo uma linguagem e vai transmitir essa linguagem. E tem uma intenção aí de comunicação. Então, esta seta que vocês estão vendo aparecendo aí, que inclusive ela tem duas pontas e a gente vai entender, ela representa aí a mensagem que está sendo transmitida. Para quem? Para um receptor. Então, se imagina que a comunicação, ela é isso. Ela é a vontade de alguém que produz esse texto, e esse texto pode ser produzido de várias maneiras, pode ser uma escultura, não é? Pode ser até mesmo uma expressão artística de arquitetura que quando nós olhamos e apreciamos, se nós tivermos esse conhecimento sobre estética, nós poderemos perceber o estilo, né? Então, produz para que um receptor receba essa mensagem. E vamos dar, então, continuidade aqui, ver qual é o próximo elemento. Justamente a mensagem. Então, observa o quadro como ele está se formando agora. O emissor, que manda uma mensagem para o receptor, e preste atenção que essa seta ela tem duas pontas porque ela vai e volta, porque assim como eu transmito uma mensagem, no mesmo momento eu também recebo a mensagem de alguém. A mensagem, o referente ou o contexto, que é justamente ali, aquela situação onde a mensagem foi feita, né, onde a mensagem se dá. Nesse caso aqui, desse momento, é a nossa revisão. Então, esse é o contexto. O referente, que é o assunto que está sendo tratado, é a própria linguagem, no caso, as funções da linguagem. Então, vamos assim, recapitulando. Emissor, o receptor
a mensagem, e essa mensagem ela tem um assunto, que é o referente. Essas palavrinhas em vermelho a gente vai já falar sobre elas, que é justamente a função que está ligada a cada um desses elementos da comunicação. Porque emissor, receptor, mensagem, referente ao contexto, dentro desta teoria, eles são os elementos da comunicação. O canal, como é que essa mensagem chega? No caso aqui da minha aula, eu estou fazendo uma revisão, fazendo um vídeo aqui no PowerPoint, eu vou postar isso no YouTube. Então, o canal de comunicação é como essa mensagem vai chegar até os receptores, no caso, que são vocês. E o código não é porque, lembrem que eu falei, existe a linguagem verbal, a linguagem não verbal, cada linguagem tem seu código. No código, vamos pensar nas placas do trânsito, cada placa daquela representa o código de trânsito com significados, então dependendo da linguagem é o código. E reparem que foi aparecendo aí essas palavras em vermelho. O que isso significa? Cada um desses elementos está ligado a uma dessas funções aqui. Vocês podem perceber aí, então, que no emissor está relacionada a função emotiva. O que nós estamos estudando aqui? Funções da linguagem. Então, são 6 funções da linguagem: função emotiva, função poética, função referencial, função fática, função metalinguística, função conativa. Cada uma dessas funções que vocês estão observando agora, tá? Cada uma dessas funções está ligada a um desses elementos. Então, como vocês, para aprender realmente esse assunto, para ter mais noção, porque enquanto falantes nós utilizamos tudo isso de uma forma até natural, né? Não precisa vir para a escola para aprender. O que os estudiosos fazem? Os linguistas, os gramáticos, as pessoas ligadas à semiologia, né? Que é o estudo dos significados. O que eles fazem? Eles observam como é que é esse funcionamento e eles, então, desenvolvem teorias, criam termos, mas na verdade tudo isso está acontecendo num processo humano de comunicação. Então, o emissor está ligado aqui a uma função emotiva. O que isto significa em relação a essa função emotiva? Que quando o emissor ele transmite uma mensagem para o receptor, e esta mensagem, ou seja, a mensagem que é repassada para o receptor, ele centra nas emoções desse emissor. Quando alguém, usando o texto, por exemplo, em primeira pessoa, fala de si mesmo, por exemplo, das suas emoções, das suas opiniões, então aqui nós temos o que nós chamamos de uma função emotiva ou expressiva. O receptor está ligado ao receptor a função conativa ou apelativa. O que isto significa em relação a essa função conativa ou apelativa? O conativo ou apelativo significa que o emissor, quando ele manda uma mensagem para o receptor, ele não está mais centralizando a mensagem nas suas próprias emoções, nos seus pensamentos particulares, mas ele faz um discurso para atingir, digamos assim, o receptor, tentando convencer o receptor, influenciar o receptor de alguma forma. Então, por isso que é chamado de função conativa ou apelativa. A mensagem, por que função poética relacionada à mensagem? O texto que é construído dentro desta função, chamada função poética, se centra na mensagem, transformando essa mensagem em algo artístico. Não é mais o uso denotativo da linguagem. É preciso também a gente fazer, né, uma aula, eu acredito, eu vou me preocupar com isso, de preparar uma aula sobre denotação e conotação, até para nós entrarmos também no estudo das figuras de linguagem. Então, há uma mensagem, mas essa mensagem ela é trabalhada de forma artística, tá? Modificando, por exemplo, a posição das palavras, usando rimas, um ritmo mais melódico. Isso acontece muito nos poemas, nas letras das músicas, tá? Então, se brinca até mesmo com a forma do poema, a própria distribuição das palavras, mas a gente vai entender melhor isso vendo exemplos. Referente ao contexto está ligado a este elemento, a função referencial, ou seja, quando é o referente ao assunto, que
que é ali o ponto e o foco. Mas na função referencial, eu digo até que ela é a oposição da função poética, essa função referencial. Porque está também centralizada no texto, porém, se usa ali se usa ali o denotativo e não o conotativo dentro dessa função referencial. É o que nós vamos ver, por exemplo, numa redação do Enem. Tem que prevalecer a função referencial. Há um assunto que vai ser colocado ali para ser discutido e as pessoas que estão ali realizando a prova têm que escrever, né, tentando manter, digamos assim, as suas emoções mais distantes. Não vai ser a função emotiva que vai ter que prevalecer ali, vai estar tratando um assunto que não deixa de ser a opinião da pessoa, mas tratando esse assunto de modo mais distante, usando as palavras no sentido denotativo das palavras, certo? Então, a linguagem científica, a linguagem jornalística e muitos textos se utilizam dessa função referencial. O canal está ligado ao canal a função fática, tá? Como a gente já havia falado, a função fática. E esta função fática, ela é justamente nesse processo de comunicação entre o emissor e o receptor, esse canal, essa forma como vai chegar, no caso aqui vai chegar pelo YouTube, que é um canal, não é? Esse canal ele tem que estar bem estabelecido também. Se for numa sala de aula, por exemplo, o canal é o próprio espaço físico. Então, professora fala com seus alunos e ali é o canal de comunicação. Se eu ligo para alguém usando o celular, o canal de comunicação vai ser aquele aparelho. Se eu estou assistindo o programa de televisão, o canal vai ser toda aquela tecnologia que nós estamos vendo ali. E a função fática, se percebeu que o emissor e o receptor, eles precisam estabelecer uma boa comunicação para que haja um entendimento entre eles, para que esse canal funcione bem. O código. Claro que toda mensagem tem seu código, né, gente? Por exemplo, se for linguagem verbal, o código é a palavra. Então, por exemplo, quando nós nos deparamos com textos escritos, e esses textos escritos falam da própria palavra, falam, por exemplo, da forma que um texto é construído, que um poema é construído, ou seja, que o texto ele se refere a si mesmo, né, ao seu próprio código. Aí nós temos a função metalinguística. Quando nós vemos, por exemplo, num filme, que nesse filme é retratado como se faz a produção de um filme, ou se dentro de um filme, de uma série, de uma novela, esteja acontecendo também a produção de uma novela, por exemplo, nós temos aí, então, a metalinguística. Quando dentro de um quadro, por exemplo, nós estamos observando um quadro, e nesse quadro há uma referência de pintura dentro do próprio quadro, porque o que é um quadro, digamos assim, pintado? Ele é uma pintura. Se dentro do assunto que ele trata é a própria pintura, então nós estamos falando aí de um código, porque todas as linguagens têm seu código, nós estamos falando aí de metalinguística. E aqui, só para reforçar, função emotiva expressiva, foco no emissor, predomínio de pronomes e formas verbais em primeira pessoa, por exemplo. Cartas, isso pode acontecer no carta, no diário. Por que predomínio de formas verbais em primeira pessoa? Porque quando o emissor fala de si mesmo, ele usa a primeira pessoa, né? Eu. Ele usa aquele eu e verbos em primeira pessoa. Por isso que é a expressão do seu próprio sentimento. Aqui, no receptor, a função conativa é o foco no receptor, o predomínio de pronomes, formas verbais em segunda pessoa. Isso acontece muito na publicidade, porque já é o emissor focando o receptor, tentando influenciar o receptor. Quando o professor diz, gente, se eu falar agora para vocês, assistam essa aula para nós fazermos revisão, vocês precisam, ouçam. Então aqui, ó, na minha fala, eu estou focalizando no receptor, que são vocês, os receptores, né? Para que vocês possam assistir essa aula, tentando influenciar vocês a dar importância para esse assunto que é funções da linguagem. Então, estou tentando influenciar o comportamento de vocês em relação ao estudo das funções da linguagem. A função poética, foco na mensagem, como nós já havíamos dito, predomínio do uso criativo da linguagem. Aí a gente tem como exemplo tudo isso nos poemas, na música, na publicidade, tá? Então, a função poética aqui é o foco na
na própria mensagem, mas criando isso de modo artístico. Como se eu pegasse uma palavra ou as palavras, né, criasse um texto e pudesse trabalhar artisticamente, não tendo a preocupação cientificista de ser realmente preciso na explicação de tudo isso. Referente ou contexto, a função referencial. Então, foco na informação, no contexto, predomínio da linguagem objetiva, que é a oposição da função poética, porque na função poética vai ter um predomínio do sentido conotativo, né, de uma linguagem mais subjetiva, digamos assim, enquanto que no referente, a linguagem tem que ser mais objetiva, jornal, revista, artigos, como exemplo. O canal, foco no canal, predomínio de expressões que testam a eficácia da comunicação. Alô, está ouvindo? Por exemplo, estou falando com alguém no celular. Então, alô, está ouvindo? Por quê? Porque às vezes eu não sei se a pessoa está lá do outro lado. Eu até falei para vocês, a gente está falando ao celular, aí a pessoa fica em silêncio. Então a gente diz, alô, oi? Não é? Então eu estou testando o canal. Por quê? Se percebeu que nessa comunicação o emissor tem essa preocupação se o receptor está realmente atento ao que está sendo dito. E metalinguagem, né? Metalinguística, foco no código, a língua explicando a si própria, o dicionário, a gramática, e não só a língua. Vamos pensar aí nas outras expressões também, nas outras linguagens, né? Como eu havia falado ali, da música, né? Do quadro que representa o próprio quadro, uma pintura que representa a própria pintura, um filme que mostra a produção de um filme e etc. Então, nós temos aqui, para o entendimento desse assunto, funções da linguagem, também estar atento a isso, aos elementos da comunicação. Emissor, o que emite a mensagem, mas ele pode também ser chamado de locutor. Vocês têm que estar atentos a esse vocabulário, gente. A língua é muito rica no vocabulário. Né? Emissor, receptor, não é para ninguém decorar isso aqui, porque o emissor ele pode ser também chamado de produtor de texto, de locutor, tá? Então, o emissor é o que emite a mensagem, é o que manda a mensagem, o receptor, o que recebe a mensagem é o conjunto de informações transmitidas, mas não esqueçam que isso tudo está ligado a uma função. O código é a combinação de signos, nós já falamos aqui dos signos, que eles têm significados, os signos. Se for a linguagem verbal, os signos são as palavras. Se for a pintura, os signos já serão os elementos que são utilizados na pintura, né? Então, signos utilizados na transmissão de uma mensagem. A comunicação só se concretizará se o receptor souber decodificar a mensagem, tá? Porque se eu digo, até uso essa palavra casa, eu sei, porque é uma palavra da língua portuguesa, eu falo português. Então, casa significa aquele lugar onde as pessoas vivem. Mas se, por exemplo, numa outra língua, alguém falar house e ninguém sabe o que house significa, então a pessoa não vai fazer a associação. Então, isso tem que ser levado em conta, tem que saber o código para poder decodificar. Canal de comunicação, por onde a mensagem é transmitida: TV, rádio, jornal, revistas, cordas vocais, né? Então esse é como a mensagem vai chegar lá. O gesto, não precisa ter som, não é só os gestos. A linguagem, por exemplo, utilizada pelos surdos, né? Libras, língua brasileira de sinais, ali também funciona aí tanto como um código, quanto é também o canal que vai levar essa comunicação. Contexto, a situação a que a mensagem se refere, também chamado de referente, que é o assunto, o contexto, o que me leva a produzir determinado texto. Então vamos agora falar especificamente da função referencial. Nós já víamos, só para reforçar, né, porque a gente já está falando sobre isso. Ela é centralizada no referente, e o referente é quem? O assunto. Quando o emissor procura oferecer informações da realidade, ela utiliza uma linguagem objetiva,
direta, denotativa, prevalecendo a terceira pessoa do singular, porque eu sempre chamo a atenção para de vocês para evitar usar a primeira pessoa, porque tem que haver um distanciamento se for falar de determinados assuntos. Se colocar como eu, né, ou falar, estou muito triste porque a situação do mundo em relação à pandemia, quer dizer, para esse tipo de texto não é muito aconselhável você falar isso. Essa expressão da própria emoção fica mais ligada para a função emotiva, ligada ali ao emissor. Linguagem, então, é um tipo de linguagem usado nas notícias de jornais e livros científicos, por exemplo. Aqui está sendo colocado o exemplo. Então, aí eu coloquei aqui uns exemplos para vocês, né? Estado não tem sistema de alerta contra catástrofes. Então, um texto aqui de jornal para exemplificar essa função referencial. Coloquei também aqui essa imagem de um coração e toda a descrição que é feita aqui do lado sobre as partes que compõem o coração, porque nem sempre, quando nós falamos de funções da linguagem, nós não estamos só ligados ao que é verbal, tá? Ao não verbal. Então, esse coração aqui nos indica, né? Não se está falando aqui das emoções que alguém pode ter em relação ao coração, que a gente sente que as emoções são sentidas no coração, a gente atribui isso ao coração. Aqui nós temos uma imagem próxima do que é um coração de verdade, né? Enfim, então o referencial está muito ligado a isso. Função poética, foco na mensagem. A mensagem não como a gente viu ali na função referencial, é justamente o contrário. Aí você pode, digamos assim, ter aquelas licenças poéticas, como nós falamos, mexer nas estruturas da língua até utilizar a língua de uma forma contrária ao que é dito na norma padrão da língua, né? Há uma preocupação com a estrutura da mensagem, enfatizada por meio das formas das palavras, da sonoridade, do ritmo, além de elaborar novas possibilidades de combinações dos signos linguísticos. O que são os signos linguísticos? As palavras, gente. Trabalhar a sonoridade, né? Até pegar essa palavra, desconstruir ela todinha e construir uma nova, algo diferente. Então, às vezes eu digo para os alunos assim, vamos pensar num escultor trabalhando ali o barro. Ele pega aquele barro, ele pode fazer o que quiser, até uma forma que é bem diferente das formas que existem na própria natureza e naquilo que nós conhecemos como realidade. Então, eu costumo dizer que para os poetas, para as pessoas que têm essa capacidade criativa em torno da língua, do verbal, trabalhar, né, as palavras dessa forma, como se estivesse esculpindo para criar algo, um efeito, mas não é algo aleatório, porque toda a criação artística ela é pautada dentro de princípios filosóficos, estéticos, éticos até, podemos dizer assim. Então, é função comum em textos literários. A publicidade também utiliza bastante, letras de música, porque a publicidade ela quer transmitir, digamos assim, numa campanha que combata algo, mas ela trabalha de forma muito criativa os cartazes, as propagandas, para poder atingir o objetivo que tem, ou seja, atingir a função daquela linguagem ali. Nós estamos falando de função aqui. Letra de músicas. E aqui eu tenho exemplos até desses poemas para vocês verem, né? Imagina, olha só a construção que foi feita aqui dentro desse texto, porque ele não brinca somente com as palavras em si, até mesmo na estrutura morfológica dessas palavras e sintática, mas também na própria forma, que não é assim que se escreve um poema, digamos assim, de uma forma mais tradicional. Os versos foram colocados aqui e eles representam o próprio conteúdo, né? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Vocês veem que a simbologia aqui da língua escrita aparece aqui os sinais de pontuação, né? Indicando aqui que há ali um discurso direto, quando diz existe coisa mais gostosa, alguém fazendo uma pergunta, o ponto de interrogação, mas tudo isso, né, formando ali o desenho da xícara,
o desenho da xícara, e os outros versos, eles estão ali compondo a fumaça do café. Então, se nós formos fazer essa análise, vamos analisar aqui o outro. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Esse aqui é um outro poema de Milor Fernandes, e reparem bem, os versos ali colocados, os 3 primeiros, colocados de uma forma mais tradicional, mas quando diz que saiu de lá assim, as letras já estão todas fora da posição normal. Nós não escrevemos assim do modo convencional. Isso aqui é a criação artística, isso é o que eu falei para vocês, pegar a palavra como se fosse uma escultura e esculpi-la. Então isso é função poética. E esse saiu de lá assim, tá porque ele bebeu tanto que ficou embriagado. Então as palavras, elas acabam representando o estado, né, do personagem do texto aí. Então por isso que é poético, que é artístico, porque a arte, ela transforma essa realidade que nós conhecemos de um tal modo. A ciência, ela quer entender a natureza, como é que a natureza funciona realmente, dentro das diversas áreas da ciência. Então, é uma tentativa de percepção de como as coisas são realmente. A arte, ela busca essa realidade, ela parte da realidade, mas ela transforma essa realidade. E isso também, essa realidade não é transformada aleatoriamente, como eu disse. Geralmente, os artistas estão ligados a determinadas correntes artísticas e eles seguem, tá? Aqui, né, eles seguem esses pensamentos. A gente vai ver isso melhor quando for estudar as estéticas, né? Estudar um pouco de arte, de literatura. Aí eu coloquei aqui também um texto de propaganda, não é literatura, não vai ser considerado literatura, nem eu estou fazendo propaganda direta, mas eu estou mostrando apenas como a publicidade, ela usa isso, porque a sonoridade, ela é muito importante desse processo de construção também poética. Então, tomou Doril, a dor sumiu, ali é uma rima, né? Doril e sumiu. Como a propaganda também se utiliza desses recursos. Agora, a função emotiva, também chamada de expressiva. Tal função ocorre quando o destaque é dado ao emissor. Claro, aí repara bem. Então, a linguagem, a mensagem do produtor do texto, do locutor, do emissor, tá? Ela vai estar centrada nele mesmo. Características significativas dessa função: verbos e pronomes em primeira pessoa. O emissor, ele vai falar dele mesmo, então ele vai usar a primeira pessoa. Eu. Vamos lá fazer a revisão, tá, gente? Das pessoas do discurso. A gente também chegou a ver bastante isso em sala de aula. Quais são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu é a primeira pessoa do discurso, a primeira pessoa do singular que nós utilizamos quando vamos expressar nossas próprias emoções. Então, nesse tipo de texto, tem a presença comum do ponto de exclamação, de interjeições, que eu até critico vocês quando usam isso na redação. Nem tanto a interrogação até que passa, mas a exclamação, ela indica aquela emoção, não é? E dentro do texto da dissertação argumentativa, isso deve ficar assim um pouco de fora. É mais para a função emotiva. Expressão de estados de alma do emissor, subjetividade, pessoalidade, porque pode mergulhar nos seus pensamentos. A linguagem, às vezes, o texto criado, às vezes ele não tem muita coerência para quem lê, ou a coerência ela se dá de uma outra forma, porque vai para aqueles estados mentais, já que é a expressão do sentimento, né, do autor do texto. Predominância em textos líricos, biografias, depoimentos, memórias. E assim, quando falo em textos líricos, textos justamente que fazem esse trabalho da emoção, da construção emotiva, que também é comum a gente perceber na literatura. E aí eu coloquei essa imagem aqui com várias expressões faciais, né, para mostrar essa questão da emoção, né, do emotivo. E aqui um texto também, o guardador de rebanhos. Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso? Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos?
Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Reparem, então, como aqui é um poema de Fernando Pessoa, né, o Guardador de Rebanhos, um trecho apenas, mas para exemplificar esse eu lírico. Lembrem que na literatura, essa voz que se expressa nos poemas a gente chama de eu lírico. No caso, eu não ia dizer, é o Fernando Pessoa. Isso podia até ser realmente o pensamento e o sentimento do Fernando Pessoa naquele momento. Mas nós não vamos dizer que é o Fernando Pessoa em si que está falando, se expressando aqui. E sim o eu lírico, é assim que nós usamos para efeito de estudo. Então, o que penso eu do mundo? É alguém refletindo sobre a existência, sobre o mundo que está, sobre as dúvidas que tem. Então, alguém que expressa os seus próprios sentimentos. Aqui um quadrinho. Eu te amo e gostaria de saber se isso é recíproco. Eu não sei. Não sabe? Não sei o que significa recíproco. Então, olha, eu te amo, alguém expressando o seu amor. Até uma brincadeira aqui, mas serve como exemplo para essa questão dos sentimentos, né? Quer dizer, ela também não sabe o que significa recíproco. Então, tudo que eles pensam e sentem está centralizado neles próprios aqui. Um expressando o seu sentimento do outro. A função conativa, que é também chamada de apelativa. Também chamada de apelativa, ela ocorre quando o destaque é dado ao receptor. Então, ali não é mais a expressão, não é mais a tentativa de transformar a linguagem em arte, não é mais centralizada no assunto. A mensagem vai se centralizar no receptor. É verdade que essas funções elas podem estar no texto, né? No mesmo texto pode apresentar mais funções, mas a função conativa, também chamada de apelativa, ocorre quando o destaque é dado ao receptor. Verbos no imperativo. O que é verbo no imperativo? Verbos que indicam ordem. Faça isso, gente. Leiam os textos que eu dei para vocês. Vão assistir às aulas no YouTube, as minhas e as dos outros professores que estão postando. Façam a revisão, leiam. Esse assunto, ele é quase certo que sempre cai no Enem. Então, vocês precisam estudar. E isso é importante também para a nossa formação enquanto cidadão. Então, vocês devem estudar. Quer dizer, esse discurso agora, ele é todo voltado para essa função conativa, para essa função apelativa de convencimento do outro. Verbos e pronomes na segunda ou terceira pessoa, quando eu digo vocês, né? Estudem, tu deves, ou olho, tu deves comentar no YouTube, fazer as perguntas no YouTube, quer dizer, isso tudo indica ordem, indica pedido, indica desejo, mas numa tentativa de influenciar. Tentativa de convencer o receptor a ter um determinado comportamento. Presença predominante em textos de publicidade e propaganda. A propaganda a gente viu ainda agora, que foi também colocada como exemplo ali na função poética, porque a propaganda, né, os publicitários, eles têm muita capacidade de trabalhar de forma artística também o texto, mas o principal ponto da propaganda realmente é essa função apelativa, porque é sempre o apelo para vender algo, para convencer alguém a comprar. E a propaganda é verdade, publicidade, propaganda não está só voltada para essa questão também em campanhas, publicidades contra determinados pensamentos, contra o bullying, em campanhas favoráveis à vacinação. Então são pessoas ligadas a essa área e elas criam os textos construídos em relação a essa questão do apelo, né? Emprego da ambiguidade também. Porque o que é ambiguidade? É o duplo sentido. Quando a gente lê um texto, ele parece que ele tem dois sentidos. Porque ter esses dois sentidos naquele momento é importante para nos levar a alguma reflexão, para criar também um efeito de humor às vezes e nos levar a pensamentos. Aí a gente vê aqui justamente uma campanha publicitária aqui do governo de Pernambuco, olha aí. Ali um engradado, geralmente a gente deixa não virado de cabeça para baixo, não é? Mas seria perigoso porque aqui está alertado, olha, deixa as garrafas sempre de cabeça para baixo para não acumular água. Ao invés de simplesmente dizer deixa as garrafas de cabeça para baixo, olha o trabalho do cartaz. Todos os elementos verbais e não verbais, lembrem, gente, todo esse assunto que a gente está estudando tem uma conexão muito grande entre eles. Se vocês
para o estudo de vocês serem realmente interessante, vocês precisam fazer essa conexão. Olha aí, vire, as palavras está de cabeça para baixo o engradado, mas as palavras aqui, que é são os elementos verbais, estão colocados. Vire, cuidado com a água parada, evite a dengue. E o engradado é que aparece de cabeça para baixo com as garrafas. Então, isso é ao mesmo tempo um trabalho artístico, digamos assim. Eu não estou dizendo que isso é arte, pelo amor de Deus, vamos criar polêmica, dizer que isso aqui é arte. Mas eu digo que trabalha já de uma forma diferente os elementos, tá? De uma forma peculiar que a propaganda trabalha os elementos para criar os efeitos necessários, ao invés de simplesmente dizer. Então, quando diz assim, deixe as garrafas sempre, esse deixe é um verbo que está no imperativo, que ele indica uma ordem, né? Ele indica a ordem, que os verbos no imperativo, eles podem indicar ordem, um pedido, uma súplica, dependendo de como é feito essa comunicação. Aí aqui, como exemplo também dessa função, eu coloquei aqui uma propaganda pra gente, tá? Da função apelativa aqui, numa propaganda do Mentos. Quebre o gelo com Mentos. Só ele tem 3 camadas de refrescância. Mentos não há Mentos. Gelo com Mentos. Só ele tem 3 camadas de refrescância. Qual foi meu objetivo em colocar aqui? Vocês viram como é que se utiliza a linguagem aqui. Diz assim, Mentos, quebre o gelo. Quando a gente usa essa expressão quebre o gelo, nós podemos pensar nessa expressão de 2 formas. Ou o contexto vai me dizer que eu realmente vou quebrar o gelo, pegar alguma coisa, um martelo ou um objeto que eu não sei dizer o nome agora, que é feito justamente para quebrar gelo, e quebrar o gelo literalmente falando, que seria o sentido denotativo da expressão quebrar gelo. Mas existe um outro sentido que a gente usa, que o quebrar o gelo é sair daquela situação de tensão, por exemplo. Não é? Então, olha, vamos quebrar o gelo aqui. Não tem gelo nenhum no lugar. A gente não vai pegar o martelo para quebrar, mas essa expressão é uma expressão no sentido, nesse momento, no sentido conotativo, que significa, então, descontrair naquele momento mais de tensão. E na cena, é o rapaz namorado que conhece o pai da namorada dele. Então, os dois estão ali, geralmente cria aquela tensão. Ele pode dizer, quem é esse rapaz que quer namorar minha filha? O rapaz pode dizer, meu Deus, vou ter que encarar o pai da minha namorada, será? Como é que ele vai me tratar? Então existe ali uma distância como se tivesse um gelo, porque o gelo, qual é o significado que a gente pode atribuir? Ele é frio, ele é duro, ele é frio, não é? Então é aquela frieza do relacionamento. E quando eles dizem quebra o gelo ali, a propaganda utiliza, né, visualmente aquilo que na função, no sentido conotativo a gente só poderia imaginar. Né? Os dois quebrando o gelo, porque eles aí vem, né, a propaganda, o Mentos. Você coloca o Mentos na boca, você refresca, você quer falar, talvez. Então a gente pode seguir aí sendo levados a algumas interpretações, né? Porque na verdade, quando a gente diz quebrar o gelo, não vai aparecer uma pedra de gelo para a gente quebrar. Então mostra criatividade na construção do texto aqui. Mas tudo isso para quê? Qual é o objetivo? Vender o produto, que no caso aqui é o Mentos. E aí eu coloquei também outros cartazes, não estou fazendo propaganda de nada, mas aqui, ó, não tenha vergonha de pagar menos, Ricardo Eletro. Eu acho muito interessante esse cartaz, porque a personagem do cartaz está justamente ali apontando os 2 dedos para quem? Para o receptor da mensagem, que somos nós, para que nós escolhamos Ricardo Eletro, não é? Preço se faz assim, né? Não tenha vergonha de pagar menos. Isso também está no imperativo. E ela apontando, aí fica forte então a questão do apelativo, como a mensagem, né, que está entre aspas, como se fosse ela mesma dizendo, a Ricardo Eletro dizendo, né, apontando para o receptor. Isso aqui é função conativa, é função apelativa. E aqui um outro cartaz com outro objetivo, aqui já é mais de proteção do meio ambiente, né?
Água é vida, cuide bem, cuide desse bem. Isso aqui no cartaz 1, no cartaz 2. Água e óleo não combinam. Pense nisso, faça a sua parte. Para que a gente, por exemplo, quando estiver fritando alguma coisa, não jogue o óleo na pia diretamente, porque vai para o esgoto e vai cair nos mares, e o óleo não se mistura à água, isso causa um grande prejuízo. Enfim, então é a publicidade aí trabalhando de forma bem criativa, tentando influenciar ali os receptores. E quando se trata de textos assim, né, são públicos bem determinados, tá? Pela publicidade. Público bem determinado, na verdade, gente, em qualquer processo de comunicação. Eu tenho que saber, por exemplo, para quem eu vou falar, quem eu vou dizer, que tipo de linguagem eu vou usar, porque aquilo que eu falo também vai produzir um efeito em quem ouve. Às vezes, se eu não tenho uma educação na hora de me expressar, eu vou ter do outro também uma resposta mais agressiva, tá? Isso também tem a ver com a variação linguística. Você usar a linguagem de uma determinada maneira, em determinada situação, tirar proveito daquilo, sabendo se comportar, sabendo se expressar, sabendo produzir um texto para criar o efeito que você quer. Então, por isso que eu digo, não basta somente aprender a falar a língua portuguesa, é preciso vir realmente para a escola para a gente ter contato com esse outro conhecimento e poder tirar mais proveito desse conhecimento sobre a nossa língua. E aí continuam os exemplos, aí uma placa, por exemplo, atenção, as extremidades desta placa podem cortar ou machucar a mão. Não passe a mão nas bordas, né? E tenha cuidado com a ponte à frente. A ênfase, aqui é a função fática. A função fática está situada ali no canal, né? A ênfase está no canal para checar sua recepção ou para manter a conexão entre os falantes. Nas fórmulas ritualizadas da comunicação, os recursos fáticos são comuns. Por que ritualizadas? Eu já falei para vocês esse exemplo, eu vou citar de novo, gente, esse exemplo. O elevador. Parece que é um ritual aquilo. A gente entra, quando tem outras pessoas a gente fica meio constrangido, a gente não sabe onde colocar os olhos, porque nós somos pessoas que têm muita interação, mas aquele ambiente ele vai ser de uma convivência muito rápida e a gente parece que fica sem saber o que dizer. Então é como a gente dizer, por exemplo, bom dia, boa tarde, parece que faz parte de um ritual, por isso que é ritualizada. Ou tá quente, vai chover, parece que é aquela a gente tem que dizer alguma coisa, então a gente diz isso, né? Ou quando vê uma pessoa, oi, tudo bem? Aí, alô, quem fala, né? Porque tô ali no celular. A pessoa não responde. E eu quero saber se ela realmente está ali atenta à aula, ao que eu estou falando. Ou melhor, aula não. Ao que eu estou conversando com ela e eu não ouço a voz, então, alô, tá ouvindo? Ei, ou até mesmo quando eu estou frente a frente com uma pessoa e eu falo e a pessoa olha para o lado e diz, ei, presta atenção, eu pego na pessoa, ei, presta atenção no que eu estou falando. Ou uma professora na sala de aula, quando percebe que o aluno está com o celular, por favor, guarde o celular. Ou, gente, silêncio, por favor. Né? Todas aquelas situações que testam o canal, para o canal de comunicação estar bem realmente. Porque se o aluno não estiver prestando atenção, ele não vai entender. Então, o canal não está funcionando. E quem fala se incomoda com isso. Né? Porque quer a atenção do outro. Então aqui eu só coloquei essa imagem para exemplificar a questão do telefone, né? Plim Plim, também não estou fazendo propaganda de nenhuma emissora, mas eu gosto de usar esse exemplo porque esse é o símbolo de uma emissora e às vezes quando está passando um filme, aí faz Plim Plim para indicar que o filme está voltando e a pessoa, o telespectador, possa retornar caso ele não esteja ali, né? Então tudo isso testa o canal ali. Vejam como a comunicação ela é incrível, né? A linguagem, o que se cria sobre a linguagem. E aqui um quadrinho do Calvin. Oi, eu, Calvin, como vai? Belo dia lá fora. Não, Ou se eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. E é engraçado esse quadrinho, se vocês interpretarem, porque a conversa não vai adiante, fica só naquelas questões iniciais. Não vem realmente um assunto, um referente, sabe? Que
possa ser interessante. Fica só realmente no que é fático aqui, a conversa não progride. Isso que é o engraçado dessa tirinha. Aqui a função metalinguística. A função metalinguística, essa função refere-se à metalinguagem, que é quando o emissor explica um código usando o próprio código. Quando o poema fala da própria ação de se fazer o poema, por exemplo. Olha, pegue o jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Este trecho da poesia, intitulada Para Fazer um Poema Dadaísta, utiliza o código poema para explicar o próprio código, ato de fazer um poema. Gente, eu tive que dar uma parada para tossir um pouco. Não tô com água aqui e tá pegando já aqui a minha voz. Então, quando diz assim, o que nós temos aqui? Um poema dadaísta, nós vamos estudar o dadaísmo, ele é uma corrente artística, tá? Pegue um jornal, pegue a tesoura. Ele está ensinando como fazer um poema. E o que o autor do texto utilizou para fazer o poema? Palavras. O poema é escrito com palavras, ele usou a própria palavras e o contexto do texto ensina como fazer um poema. Então, isso é um exemplo de metalinguagem. Aí, olha que interessante aqui também. Aviso. Não remova este aviso. Está aqui porque tem uma finalidade. Parece que é algo assim mais de humor, mas é um aviso que fala do próprio aviso. Então, isso é metalinguagem. Nós temos um código e esse código expressa o próprio código. Outros exemplos aqui. Asseverar. O que significa asseverar? Verbo transitivo direto e bitransitivo. Significa declarar algo com segurança. Assegurar, afirmar. Os biólogos asseveram ser preciso preservar a natureza. Qual é o exemplo aqui para metalinguagem? É quando a palavra explica a própria palavra. Aí no caso aqui é o texto verbal explicando o próprio texto verbal. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Mais um poema aqui de Fernando Pessoa. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então o poeta finge que é dor, a dor que ele realmente sente. Então é um poema que fala do poeta. Então o poema falando do próprio poema, dos próprios elementos que compõem o poema. Uma tirinha agora do Garfield, de Jim Davis, né? Esta tirinha é baseada em fatos reais. Aí segunda imagem, não tem verbal aqui no segundo quadro. Reais, mais monótonos. Olha aí, fatos reais, mais monótonos. Então, o Garfield, que é o personagem, ele está se referindo ao quadrinho. Nós temos um quadrinho e o personagem entende que é um quadrinho e se refere ao quadrinho mesmo. Então, isso é função metalinguística. Outro aqui como exemplo. Outro quadrinho. O Búgio, de Williams Rafael Silva. Vou fazer uma metalinguagem. Por que metalinguagem? Tem aí um personagem, ele está ali numa mesa desenhando, aí quase. Aí pronto. Olha só o que ele fez. Isso aqui é genial para como exemplo de metalinguagem. Nós temos aqui o quadrinho e o produto do personagem é o próprio quadrinho. Então o código fala do próprio código. O quadrinho falando do próprio código. E aqui uma obra, tá, do Barroco, As Meninas de Velázquez, que é uma obra bem famosa, talvez a mais famosa desse pintor e uma das mais importantes do Barroco, mais comentadas. E este quadro ele mostra que um pintor, se vocês observarem, um pintor bem aqui tem um pintor e aqui um quadro. Então este pintor, ele está pintando uma tela, tá? Uma tela. E esse quadro ele é muito misterioso. Eu trabalhei com vocês essa pintura aqui, uma interpretação, um vídeo bastante interessante que eu não vou colocar aqui porque senão vai se tornar muito longo. Mas eu acho que eu vou colocar na descrição aqui do vídeo para que vocês possam ter acesso.
Então aqui, olha, nós temos um quadro, uma tela, simplificando aqui para explicar simplificadamente a metalinguagem aqui, em que ela se realiza. Um pintor pintando, né? Que é ele, o próprio Velázquez, que ele faz aqui, é como se fosse um autorretrato dele, é o próprio pintor Velázquez, aqui dentro do quadro também, pintando, segundo os intérpretes do quadro, estas figuras que aparecem aqui nesse espelho. E o interessante e misterioso desse quadro é que estas figuras que estão aqui neste espelho se perguntam de onde elas estão, porque elas não estão aparecendo aqui nesse plano. Então, para os intérpretes do quadro, os estudiosos, elas estão à frente, como se elas estivessem à frente de tudo que acontece aqui nesta cena, tá? Bom, mas isso a gente pode ver depois, quando for falar de barroco, pode trabalhar aí também, falar um pouco mais desse quadro. O importante é que vocês entendam que aqui nós temos uma tela, que é uma pintura, e dentro a referência é em relação... E aqui novamente, para terminar a nossa aula, essa imagem então daquele quadro, né? Tá? Daquele quadro inicial com os elementos da comunicação: emissor, receptor, mensagem, referente, canal, código e as funções. No caso, função emotiva expressiva ligada ao emissor, função conativa ao receptor, a função poética, que não está aparecendo aqui, mas seria relacionada à mensagem, referente ao contexto seria a função referencial, canal é a função fática e o código é a função metalinguística, tá? E aí a gente termina a revisão aqui dessa aula, desse assunto, quer dizer, a revisão desse assunto, funções da linguagem.